E aí, pessoal, tudo bem? Gabriel aqui de novo e dessa vez vim prometer o que eu venho empurrando com a barriga há muito tempo. Fiz um vídeo como plotar o volume profile aqui no TradingView e hoje eu vou falar sobre a minha estratégia do volume profile, tá? Eu utilizo o volume profile no intraday e eu opero só dólar. Então, eu utilizo essa ferramenta junto com outras ferramentas também. Então, fica o disclaimer de que não é porque eu uso assim que essa é uma verdade única e que só esse é o jeito de usar ou que está correto. Mas essa é a maneira que eu utilizo e a minha intenção aqui é que vocês possam identificar esses padrões nos gráficos de vocês também e talvez criar até estratégias mais avançadas utilizando o Volume Profile, tá bom? O Volume Profile ele surge com a Anna Cooling na década de 70, 60, 70. Desculpa a falha errática aí, mas ela que aprofunda os estudos do volume profile, ela que era estudante de Wyckoff, estudou o Wyckoff por bastante tempo. Vocês vão notar que Wyckoff tem tudo a ver com o volume profile, inclusive ela aborda esses assuntos aprofundadamente nas obras dela, e vocês podem pesquisar aí Anna Cooling. Vou botar um texto aqui. Anna Cooling, com dois L's. Tá? Essa que é a precursora dos estudos de volume no mercado financeiro. Inclusive, vou deixar referenciado aqui embaixo a galera que está divulgando sobre o Wyckoff aqui na plataforma. Estratégia bem importante. Eu utilizo ela, principalmente para analisar regiões de distribuição e acumulação, embora de forma bem simplificada, eu utilizo ela. Voltando sobre o volume, foi difundido principalmente pela Ana Cooling, e o volume profile, ele basicamente é um indicador empírico. E é isso que me encanta nele. A gente conhece duas coisas que são empíricas no mercado: o preço e o volume. Por que é empírico? Porque ele de fato está acontecendo com a ação dos players no mercado, certo? Como o preço só se move quando há uma agressão. Pode se mover com spread também, mas vai formar um gap, porque não houve negócio nessa região. Então, o candle só se forma quando há negócio fechado entre um comprador e um vendedor, ou um vendedor e um comprador. Então, quando fecha um negócio, o preço se movimenta. Empírico, aconteceu, tá lá. O volume é a mesma coisa. O volume ele contabiliza o quanto foi negociado. Então, ele só vai aumentar as barras se houver negócio. Diferente de indicadores, por exemplo, como as médias móveis ou alguns osciladores. Eles, mesmo os indicadores de momentum, eles são atrasados. Eles têm um atraso porque eles são médias de valores passados. E, por exemplo, uma média de 15 vai utilizar 15 períodos passados. Eu estou aqui no diário, vai utilizar 15 dias atrás para me trazer uma informação. Uma média de 200 vai utilizar 200 dias atrás para me dar uma informação. Então a gente chama esses indicadores de indicadores atrasados. Não quer dizer que esse indicador é ruim, tá? As médias móveis. Eu utilizo médias móveis, para mim funciona muito bem em setups de tendência. Mas no mercado lateral eu não costumo utilizar a média móvel, porque ela vai estar te dando uma informação errática, né? Ela vai estar trazendo uma média de um mercado que não tem tendência. Então, para mim não funciona. Parece com VWAP. VWAP é parecida nesse sentido. Então o volume ele é empírico. Ele só acontece quando fecha negócio no mercado. Beleza? Então isso que me encanta no volume. O price action é a mesma coisa. E no volume, o que eu procuro? Eu procuro liquidez, certo? A liquidez, o conceito de liquidez é o fundamento do mercado. O mercado que não tem liquidez é um mercado que não tem negócio. E o mercado ele se movimenta porque tem gente grande no mercado. Gente, bancos, fundos, assets. Tem gente fazendo trava milionária. Bilionária não sei, mas milionária. Gente com muito dinheiro colocando dinheiro no mercado. E esses caras, eles não conseguem executar toda a ordem deles num nível de preço. Não tem liquidez para isso. Então, eles têm que, aos poucos, ir montando a posição deles e no futuro, aos poucos, ir largando a mão deles, ou para stop, ou para realizar o lucro da operação. Então, um mercado que tem liquidez é um mercado onde um grande player consegue entrar e com toda essa liquidez de vários outros players com outras intenções, ele consegue sair da operação também.
Quando o mercado não tem liquidez, o preço movimenta muito rápido, um soco forte. Ele anda muito, ele sai correndo, ele pula preço, porque não tem negócio sendo fechado. Não tem gente com intenção de venda ou de compra nesses níveis de preço. Falta liquidez, falta gente para fechar negócio no mercado. Vou fazer um exemplo aqui no gráfico já. Vamos puxar aqui. Estou no dólar, um dia. E olha como tem no volume profile, de novo, tá? Eu utilizei aqui o ícone, a ferramenta do volume profile. Perfil de volume de range fixo, tá nos meus favoritos aqui. Olha como formaram-se 3 picos de liquidez nesse perfil de volume. Aqui tem um, aqui tem outro e aqui tem mais um. Esses 3 picos de liquidez demonstram aonde tem mais gente com interesse de negociar o preço. Ou tem mais gente com interesse de negociar preço, ou tem mais gente brigando pelo preço. Seja para romper, para continuar uma tendência, ou seja para desfazer a mão que eles têm, para defender, para vários aspectos podem estar sendo usados para essas regiões de liquidez. Então, se a gente traça uns caixotes aqui, onde a região de liquidez começa a diminuir, ou seja, onde a liquidez começa a diminuir do preço, e fecha aonde a liquidez para de. Onde a liquidez começa a diminuir, só que na outra ponta, a gente vai ter algo tipo assim, ó. Um caixote aqui, tá? Vamos dar um zoom aqui para vocês entenderem onde é que eu plotei. Onde a liquidez começa a diminuir nessa região aqui, e onde a liquidez volta a diminuir no fundo da região. Beleza? Isso também se repete no pico do meio. Se repete no pico do fundo. Pico do fundo bem menor, tá? Demonstrando aí que tem pouca liquidez até essa região. Olha como a gente tem uma imagem diferente do gráfico agora. É uma região, essas 3 regiões são as extremidades de um grande movimento do preço, onde o preço está brigando muito. Olha como o preço veio até aqui e já voltou para dentro da região maior. Olha como na região maior ele briga, vai no fundo, vai no fundo, vem para o topo, fica no meio, faz que vai perder, volta para dentro, para cima, para baixo, candle de compra, candle de venda, candle de compra, dia de compra, dia de baixa. É muito brigada dentro dessa região, porque tem muita liquidez. Tem player com intenção de venda, tem player com intenção de compra. Não tem tendência. O preço está lateral, no macro. Olha essa região aqui como foi brigada. É o topo de uma região macro. Então, tem player aí com interesse de romper essa região. Os caras estão comprados aqui de baixo. Comprou aqui embaixo, está levando lá para cima. O cara quer romper o topo. Ou esses mesmos players que estão comprados há muito tempo estão realizando a posição deles, estão vendendo nessa região. Outro lado, outra ótica, tem player que está com interesse de vender aqui. Aqui ficou caro. Pô, aqui tá caro, eu vou vender aqui e empurrar até lá embaixo. Então o cara começa a defender essa região. Daqui não passa, aqui é meu ponto de venda. Começa a fazer trava de venda para vários clientes aqui. Então é assim que o mercado reage nessas regiões de liquidez. É uma briga de players que querem comprar, os que querem realizar e os que querem vender, tá? E aí o preço volta, faz um falso rompimento. Cadê o comprador aqui? Teve muita defesa? Teve muita defesa ou o comprador perdeu o interesse, achou que estava caro comprar aqui. Aí o preço rapidamente, olha como despencou o preço lá para a região principal de liquidez, tá? Então, nesses dias teve pouca liquidez na compra. O preço socou venda aqui, pulou, teve gap, teve 3 gaps. 3 gaps aqui de baixa, tá? No diário. Isso aqui a gente pode resumir de uma maneira bem simples, tá? Uma região macro, que é o que eu venho falando aí nas minhas análises. Olha essa região macro. É ou não é uma região lateral nesse topo do preço do dólar? Entre 5,80, 5,70 vai, e 5 reais. Tá? Então o preço chega no fundo, ensaia um falso rompimento, já volta. Olha esse gap de alta aqui, gente. Isso aqui é falta de liquidez. É um leilão que os players estão assumindo muita vontade de compra. Tá? Vem aqui, negocia aqui no meio, testa o fundo de novo, carrega uma tela em cima, parece vendedor, volta para dentro da região. Tem essas lateralizações bem no topo. Tá?
Os caras tentando romper, realizando posição, defesa, volta para baixo, volta para baixo, trabalha aqui em cima de novo. Então o que a gente tem no cenário agora é uma região de decisão de novo, tá? O preço pode lateralizar, brigar aqui, pô, os caras querendo bater, os caras querendo vender. Pode ter gente que está vendida. Gente, essa semana eu olhei, mês passado o Goldman estava com 250 mil mini contratos vendidos. Ele está vendido desde lá de cima. Essa semana, os últimos 15 dias, ele está com 120 mil. Tu acha que ele está vendendo aonde? Ele tá vendido desde lá de cima, ele está comprando aqui embaixo. Ele está realizando a posição dele. Então, esses caras, eles têm posições imensas. Eles não conseguem desfazer 120 mil contratos num dia. Os caras ficam semanas batendo, tomando nessa região. Então, tem gente querendo romper e é ele que está dando liquidez de compra. Ele precisa desfazer essa posição gigante que ele tem. Isso é uma bola de neve. Imagina se o preço volta tudo lá para cima. Ele tá com uma operação vendida aqui, certo? Então esses caras eles têm que desfazer a posição e é por isso que chega nessas regiões de decisão e o preço fica travado aqui. Compra, vende, cabo de guerra, comprador e vendedor puxando o cabo de guerra, tá? Por isso que é uma região de decisão. Se romper isso aqui, meu irmão, a gente vai mais para baixo. E aí vem o segundo ponto bem importante. Isso aqui é uma região lateral, né? Como é que a gente lida com o mercado de tendência? Então a gente puxa aí, ó, o dólar há mais tempo atrás. Puxa aqui embaixo, olha como dá para ver que já tem uma lateralização aqui. Então a gente tem uma região de lateralização aqui em cima e a gente tem uma região parecida aqui embaixo. Mesma coisa, região de volume, preço negociando aqui embaixo. Se o preço do dólar romper esse fundo, você tem uma chance de me dizer aonde que tu acha que o preço vai buscar. Qual suporte tu acha que o preço vai tentar negociar? Aqui, ele vai tentar buscar esse suporte dos 4,20, tá? É onde a liquidez era gigante, onde tinha muita gente com interesse de venda. Olha como não tem liquidez nessa região, é um vácuo. Olha como o preço subiu muito rápido. Por que subiu rápido? Por causa da crise do corona? Também. Subiu rápido porque não tinha liquidez. Não tinha gente oferecendo. Quem é que tinha vontade de vender numa tendência forte de alta dessa? Os caras tomavam, os caras compravam no mercado, o preço andava muito. Tá? Então, uma região com baixa liquidez é uma região que anda muito rápido, é uma região onde tem uma tendência forte, o preço salta. E normalmente os preços eles buscam negociar essas regiões onde tem liquidez, onde você vai conseguir fazer uma posição grande. O preço não costuma ficar em tendência, o preço costuma ficar lateral. Essa é uma realidade. E talvez isso você tenha que entender para aprender a negociar o mercado. O mercado ele procura as regiões de segurança, ele procura as regiões de suporte, procura as regiões de resistência para negociar o mercado. Quer ver? Vamos lá para o Bitcoin. BTC-USD, tá? A gente pega esse último movimento, o movimento de queda. A gente vem no topo até o fundo, até o preço atual. Olha como o preço está claramente negociando nessa região de liquidez. Diz uma coisa, o 40 é ou não é uma resistência? É ou não é uma resistência? O 35 é ou não é um suporte? É ou não é um suporte? Aqui em cima, a mesma coisa. Você tem uma pequena região de liquidez aqui. Se o preço vier romper o 40, tu acha que ele vai para onde? Tá? Sequencialmente, aqui em cima, olha como o preço trabalhou aqui. Tem gente com interesse nessa região. Tá? Então, o volume profile ele funciona para tudo, gente. Ele funciona em qualquer ativo, em qualquer coisa. Vamos pegar uma região de mais tempo para trás aqui. Vamos pegar toda essa região. Ah, um adendo. Olha que bom que isso apareceu. Eu estou usando escala logarítmica. A escala logarítmica ela vai começar a encher de ticks nessa região, por isso a barra vai ficar melhor. Então, nesse caso, eu vou tirar o logarítmico, tá? Para a gente ter uma visão melhor de como o preço vai se comportar. Tá? Então, olha como o mercado está mais errático nessa região. Porque com a liquidez que você tem agora, isso aqui não é nada. Tá? Então, essa região onde ele estava com tendência tem uma menor liquidez, você tem alguns picos, onde ele provavelmente negociou lateral, tá? Mas ela é mais errática justamente porque a liquidez, o dado que a gente tem agora,
nesse topo aqui é muito mais relevante do que o do fundo. E olha para isso. É ou não é um fundo o 30? Pegando uma análise macro agora. Antes a gente analisou do topo até o preço atual. Agora a gente pegando o macro, o 30 é ou não é um fundo? Perdendo aqui, ele vai para onde? Aqui tem uma pequena região de negociação. Talvez ele vai buscar um suporte ali. Ganhando o topo, a gente tem duas regiões de bastante volume aqui. Tá? Então, você consegue traçar muito melhor, você consegue fazer um mapa de como negociar o ativo que você negocia de fato, tá? Aonde sair, aonde soltar uma parcial, aonde entrar. Suportes, a tendência é que eles atuem como suportes. Você vai ter que buscar uma segunda opinião, um indicador, alguma coisa, um candle que te diga agora é o momento de comprar. Confie na sua análise. O suporte ele tende a atuar como suporte. Eventualmente ele vai romper. Para isso serve stop. Beleza, galera? Agora eu vou falar sobre o multi-time frame, falando de mapa, tá? Eu venho aqui para o dólar, que é o ativo que eu opero, e aqui eu utilizo três tipos de volume profile. É o volume profile do mês, da semana e da sessão. Tá? Então aqui no mês de maio a gente já tem um bom volume bem expressivo aqui, a região de negociação bem definida. Olha como está definido que a liquidez vem só até essa região e até esse fundo. Quando perdeu o fundo, o que aconteceu? Rasgou, foi lá para baixo, lá para os 5. Agora, no mês atual, começa a fazer mais uma região de liquidez aqui nesse fundo. Olha o 43. O 43 eu operei praticamente todos os dias, eu operei o 43 na compra. De vez em quando comprei no 49, de vez em quando comprei no 35, porque a gente atua no falso rompimento. Mas no macro, eu sabia que o 43 era um ponto de suporte. Quantas vezes o preço negociou nesse 43 e voltou para cima? Esse mês está sendo muito bom de negociar no 43, tá? E buscava o topo da região de liquidez. Tentou romper. O que aconteceu? Retornou para a região. Sem liquidez. Deixou um pico aqui para mim. Então, se um dia voltar a romper, eu sei que ele vai buscar essa região aqui, tá? Então, você começa a ter um mapa de como vai funcionar o seu operacional em diversos cenários diferentes, rompendo, não rompendo, voltando para dentro da range. Olha como é que é as minhas linhas de estudo, tá? Não é essa. Aqui, linhas de volume. Essa aqui são minhas linhas de volume. Meu gráfico é extremamente poluído, porque isso aqui é o meu mapa de negociação. É aqui que eu vou saber aonde que o preço vai tentar buscar, aonde que ele vai chegar numa região mensal, uma região semanal, uma região diária. Ontem ele rompeu com força a região do 43. Eu achei que era rompimento forte, ele deixou essa região de fundo. Agora eu tenho já uma informação de que nesse fundo eu posso sim ter um suporte bom para um futuro rompimento, mas devolveu tudo. Esse candle aqui é o candle das taxas de juros americana. Saiu a taxa de juros, fortaleceu o dólar muito, ele já veio negociar dentro da range de novo. Dia de hoje, a gente tem Selic, tá? Selic, então, pode vir a favorecer o real. Então, talvez a gente tenha um gap aí para baixo, vindo buscar essa região aí do 15 de novo, do bola 15, tá? Se o mercado entender que o aumento da Selic é ruim, a gente vai ver o preço vindo buscar o topo da região mensal de novo. O topo da região mensal está lá no 95. Então eu já tenho regiões de interesse para me negociar. Basicamente é assim que eu utilizo o volume profile. Só para um adendo, tá? Existem outras formas de você utilizar o volume aqui, mostrar os valores do POC em desenvolvimento e da região de volume também. Se você for utilizar dessa maneira, você vai precisar buscar uma outra fonte de auxílio sobre isso. Eu não utilizo, então fica assim. Tá dando os 20 minutos de vídeo. Quero agradecer quem você que ficou até aqui. Espero que isso agregue aí a teu operacional. E agradecer também se tu quiser deixar um like e um comentário. Se tu usar de uma outra maneira o volume profile, me avisa, me conta. Eu quero saber como é que você utiliza. Tá, beleza? Então tá, um bom mercado hoje. Até a próxima.